Olá, meu nome é Guilherme Azevedo, eu sou mago e guardião e hoje eu tô aqui para falar dos perigos da espiritualidade positiva. Eu vejo muitos colegas terapeutas, colegas magos, espiritualistas, buscadores espirituais, pessoas que estão no caminho do autoconhecimento, caindo feio, consciencialmente, energeticamente, e entrando em processos depressivos. É muito comum, ainda mais em tempos turbulentos como esses. Existe um denominador comum nessa história entre todas as pessoas que eu vejo cair, inclusive eu mesmo já caí no passado, nesse sentido, que é uma identificação com uma necessidade de alimentar uma identificação com uma conexão espiritual estritamente positiva, achando que isso é o caminho. Por exemplo, se você acha que divino é apenas o luminoso e não o sombrio, né? Você fala que a luz é divina, mas a sombra não é divina. Se você entende que o sutil é divino, mas o denso não é divino, e por aí vai, dentro dessa perspectiva, o ser não consegue se sustentar. Está vivendo uma grande ilusão e não consegue sustentar a sua caminhada espiritual. Simplesmente não consegue, por causa disso, porque está vivendo uma grande ilusão. Dentro dessa perspectiva, o ser precisa sempre estar bem, sempre iluminado, sempre buscando por acolhimento, carinho, por esse amor que vem de uma forma carinhosa, que vem de uma forma leve, suave. Dentro dessa perspectiva, o ser está sempre querendo transformar a sombra em luz, denso em sutil, porque essa necessidade de transformar o denso no sutil, o sombrio no luminoso, vem de uma vontade de ser pegado no colo, de ser acolhido por algo que é gostoso, por uma versão do amor que a gente aprendeu, um amor que é acolhedor. Mas se eu tenho uma necessidade de ser acolhido, é porque eu estou órfão, é porque eu me sinto abandonado, é porque eu não me sustento, eu não tenho sustentação para tocar minha história, para tocar minha vida. Então, essa necessidade de transformar o denso no sutil faz com que, na verdade, demonstra a perspectiva de uma criança, dos nossos aspectos infantis enquanto espírito. É um espírito, é uma consciência que está se manifestando a partir da criança ferida. E não do adulto responsável, do ser maduro que se sustenta. Entenda que se eu tentar transformar todos os morcegos da floresta em beija-flor, que é isso que a gente tenta fazer, geralmente, eu vou destruir a floresta. Porque, de verdade, os morcegos têm um papel de sustentação da vida muito mais importante que o beija-flor. Não que o beija-flor não seja importante, mas o beija-flor não sustenta a vida. Os morcegos dissipam as sementes, né? As fezes do morcego são extremamente importantes para a transformação e para a nutrição do solo. Essa é uma analogia que serve para todas as forças. As forças consideradas negativas, consideradas densas, consideradas sombrias, no universo, em todas as frequências, não só na natureza, mas no plano espiritual também. São as forças que sustentam a matéria, que sustentam a movimentação, que gera transformação. Então, se eu quero pegar isso que é denso e transformar num sutil, eu estou tirando a sustentação, a capacidade de materializar coisas. Se você quer ser apenas um espiritualista buscador de sensações gostosinhas, né, de sensações de acolhimento, eternamente nesse sentido, você pode até se polarizar
se identificar e ficar polarizado nessa positividade, mas você não vai ter nunca sustentação energética para criar legado, para gerar vida, para gerar transformação. Enquanto mago, enquanto maga, você vai ser totalmente incompetente. Se tiver polarizado no positivo. Essa energia positiva, ela é, a todo momento, ela inspira a gente. Mas ela não te dá força. Porque força você não ganha. Força você desenvolve. Ninguém fica forte sem fazer força. Não adianta você tomar milhões de suplementos. Se você ficar sentado na cadeira, você não vai ficar forte. Ninguém desenvolve nenhuma habilidade vendo aquela habilidade na televisão. Você vai ter que praticar, se esforçar para desenvolver aquela habilidade. Seja uma habilidade física, seja uma habilidade mental, seja uma habilidade emocional. Apesar de que nós, espiritualistas, de uma maneira geral, a gente se diz universalista e a gente conscientemente ainda não está mais seguindo padrões, seguindo conceitos das religiões, cristãos principalmente, a gente ainda carrega na nossa cultura e principalmente no nosso inconsciente herança dessas religiões, herança das crenças dessas religiões. E uma dessas crenças é de que se eu for uma pessoa boa, dentro daquilo que eu entendo como o que é ser bom, dentro da minha bolha, da minha realidade, então eu mereço ser agraciado, eu mereço ter uma vida boa, eu mereço ter sorte, eu mereço ter prosperidade, eu mereço ter saúde, eu mereço que só coisas boas aconteçam na minha vida. Mas o que é bom? De verdade, o que é bom? O bom é o agradável? O bom é aquilo que te reafirma? O bom é aquilo que traz acolhimento, que te ampara, que te dá esse amor carinhoso? Isso é bom? Será? Porque essas forças, elas são necessárias em determinados momentos, porém, elas também fazem com que você caia no conforto e pare de crescer e pare de evoluir. Se uma criança está com fome e ela chora, ela vai ter, provavelmente, uma mala, vai ter o acolhimento da mãe. E isso é importante nessa fase. Mas imagina que essa criança cresce 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 12 anos. E toda vez que ela chora, ela vai ser suprida. Essa criança não vai desenvolver, essa criança que virou adolescente, que virou adulto, não vai desenvolver o ir atrás, o fazer a própria comida, correr atrás, comprar a própria comida, desenvolver essa história. Pensa nesse padrão com a espiritualidade. Se a minha vida ela é o tempo inteiro bombardeada desse amor acalentador, carinhoso, bonitinho, positivo, inspiração o tempo inteiro, eu não desenvolvo autonomia. E eu não me torno um ser criador de realidades, que é o nosso destino. Eu não me torno um ser criador de realidades. Eu vou ser um ser passivo que só recebe. Só recebe. Porque eu não desenvolvi a força criadora, porque eu não desenvolvi a força sustentadora, na primeira frustração, no primeiro momento em que a vida, na verdade, está me trazendo soluções para que eu saia da minha mesmice, eu despenco. Porque aquilo vem como um grande desafio e eu não dou conta. É engraçado, é muito engraçado, porque se fala muito em expansão da consciência. Mas se fala de expansão e se espera elevação. Vamos pensar visualmente como é que funciona isso? Porque expansão é um movimento de crescimento. Expansão é um movimento radial. Pensa numa esfera crescendo. Então a minha consciência hoje ela consegue acessar isso aqui de informação. A minha consciência expandindo, ela acessa informações mais, ela cresce para todas as direções. Mas a orfandade infantil da consciência, ela quer, na verdade, que a minha consciência vá só para o alto
para a luz, para o positivo, e não acesse os desafios do negativo. É muito discrepante esse posicionamento. E é extremamente ilusório. Extremamente ilusório. Então, existe, desde sempre, na criação, no potencial da criação, a luz, a sombra, a luz absoluta, a sombra absoluta e o meio do caminho, que é um grande degradê. Existe o sutil absoluto e o denso absoluto, que, para falar a verdade para vocês, nem é a matéria, tem planos muito mais densos. E todos esses planos, todas essas realidades, do mais sutil até o mais denso, são criações divinas. E o divino, Deus, enfim, essa inteligência, não cria nada que não tenha propósito e que não seja essencial para o equilíbrio, para o desenvolvimento das consciências do universo. Imagina que você não tivesse chão para pisar. Imagina se você não tivesse corpo para vivenciar sua experiência. Corpo físico. Imagina se a consciência sua não tivesse corpo espiritual para vivenciar a experiência espiritual. Não consegue imaginar, né? Porque, na verdade, você não existiria. A tua manifestação não existiria. A maioria esmagadora dos seres humanos não tem noção ainda e capacidade mental, intelectual, emocional e consciencial para entender os mecanismos da vida. Os mecanismos mais amplos, inclusive a própria entender um pouquinho, uma centelha do que é a consciência de Gaia, a consciência da Terra. Nós não passamos, em maioria, não passamos de células que acham que sabe tudo do universo e só sabe como é que funcionam as relações que colam na membrana aqui do ladinho, coladinho. E aí a gente identifica aquilo que nos é agradável, aquilo que nos nutre imediatamente ou que é gostosinho como o bem, e aquilo que nos desafia como o mal, aquilo que nos incomoda como o mal. E o mal eu preciso, dentro desse conceito nosso moderno, né? O mal eu preciso extirpar, eu preciso negar que ele existe em mim. Eu preciso lutar contra ele, iluminar o mal. E entenda que essa necessidade de iluminação que a gente tem é uma crença que foi criada baseada na nossa biologia terrestre. É isso mesmo. Na nossa biologia terrestre. Porque aqui nesse planeta, a vida ela é ativada pelo Sol. E ela vai em direção ao Sol. Olha as plantas, por exemplo, né? Ela vai em direção ao Sol, de uma maneira geral. Você vê que, por exemplo, a maioria dos lugares mais iluminados são os lugares onde tem mais vida. E no caso, por exemplo, dos oceanos, grandes profundidades, os seres que estão nas profundidades, eles criam a própria luz, né? Porque é como se fosse a luz é uma necessidade da vida na Terra. Porém,
todos nós, do ovo, do útero à semente, somos gerados na escuridão. Somos processados e materializados na escuridão. É no mundo interno, na minha escuridão interna, né, nas minhas profundezas, que eu encontro as minhas forças. E é nas minhas profundezas que eu conecto com o que há de mais divino em mim, para depois manifestar algo que é bonito, que é luminoso, que é criativo. Então, você consegue identificar um espiritualista, um buscador espiritual, um bom mago, uma boa maga, quando você percebe que existe uma maturidade na navegação entre a luz e a sombra, e não negação. Penetrar com responsabilidade para identificar a função do negativo. Penetrar com responsabilidade para identificar as funções do positivo. Qual é a função da energia mais sutil no universo? Qual é a função da energia mais densa? A consciência que é madura identifica aquilo que é desafiador, aquilo que vem para desconstruir o meu conforto, como uma validação do divino, uma validação de Deus, falando assim: olha filho, olha filha, até agora você se colocou nessa posição, mas você pode muito mais, e por isso eu estou te dando um desafio. Desafio para você se desconstruir e ir além dessa história. Desafio não é uma competição. A vida não está querendo te destruir. A vida está te provocando a você desenvolver a força que você já tem, mas que está anestesiada. A força de quê? A força de criar. De criar universos, de criar realidades. Num nível real. Porque se você acha que vai criar realidades apenas sentando e pensando e vislumbrando e pedindo, você não vai criar realidades fazendo isso. Porque seja no plano mais espiritual, seja aqui no plano da matéria, a mente, ela não vai materializar coisas. A mente, ela dá forma. A mente é como se fosse o projeto 3D da casa, né? O CAD. Mas existe uma diferença muito grande entre o projeto e a casa. Quem é que constrói a casa? O trabalho, o suor, a matéria-prima, que é densa. E a matéria-prima ela foi sendo criada com muito trabalho, de muitos seres, de muitas outras consciências, não só do humano. Num processo mais lento, de persistência, de determinação. A terra foi sendo criada, né? Os minerais foram sendo criados, a madeira foi crescendo, foi sendo criada, foi se nutrindo, até criar aquela robusteza necessária. E essa robustez ela vem de muito atrito, de muito desafio. Então,
se a gente voltar lá atrás, a gente vai perceber que por causa dessa crença de eu preciso ser mimado, eu preciso ser pegado no colo, eu preciso, né, que o divino me inspire a todo momento, porque eu não consigo sair do lugar, porque eu me coloco como vítima, porque eu coloco nessa situação, cria essa necessidade de uma identificação com uma espiritualidade, com um universo que o que é bom é sutil e luminoso, apenas. Não é para negar isso também, mas apenas isso. Isso é bem complicado. Porque o universo vai ser sempre um espelho professor que vai mostrar para você aonde está a sua ilusão. E essa postura vai sempre ser frustrada. Pode ser que durante um tempo não, mas em algum momento ela vai ser frustrada. Quando, por exemplo, a sua vida já não tiver mais... quando você precisar assumir responsabilidades maiores, você vai ter frustrações. Em algum momento, essa responsabilidade vai ter que ser assumida. Vai acontecer alguma coisa com você, vai vir. Isso não é a praga que eu estou rogando, é uma realidade. Até no campo, por exemplo, da obsessão espiritual. Em algum momento você vai ser obsidiada, vai ter ataque espiritual, vai ter magia negra nas suas costas, vai ter um monte de coisa. Mas por que isso? Porque o mundo é hostil? Parte do mundo é hostil, sim. Isso é uma realidade. Mas por que essas coisas todas pegam na pessoa? Por causa da nutrição dessa inocência que gerou um campo total de vulnerabilidade. Não gerou capacidade de você sustentar a tua própria energia. A gente tem que desenvolver o amor, sim. A gente tem que desenvolver o acolhimento, sim. Mas a gente também tem que desenvolver a força. A gente tem que desenvolver a sustentação. A gente tem que desenvolver os dois lados. Para ser seres co-criadores de realidade. E a gente tem que parar de negar o negativo. E parar de só afirmar o positivo. Trazer uma integração. Porque maturidade é integração. Negação é infantilidade. Negação é fuga. Da nossa responsabilidade de crescer, de evoluir, de se desenvolver. Toda vez que a gente nega um aspecto nosso, a gente nega um desafio, a gente nega uma situação qualquer que a gente viveu ou que a gente vive. A gente está fugindo da responsabilidade que a gente tem com a nossa própria evolução.